Quando a sessão de Aquaman e o Reino Perdido chegou ao fim, eu pensei comigo mesmo, pô, tá aí, a DC fez um filme bacaninha, nada demais, mas bacana, legal, decente, que eu acho que vai ser difícil ele gerar uma reação negativa na galera como um todo. Mas aí, eu levantei da poltrona, fui andando ali pelo meio da galera que tava na sessão, fui ouvindo alguns comentários gerais, depois eu fui ver o boca a boca desse filme na internet e eu percebi que, eu tava errado, não foi dessa vez. E eu fiquei realmente surpreso, porque pra mim, Aquaman 2 me pareceu um filme que sim, tem vários problemas, mas que lida bem com seus personagens e que o James Wan conseguiu injetar um pouquinho de personalidade a conceitos absurdamente manjados, coisa que ele já tinha feito lá no primeiro Aquaman, que, assim como esse segundo, é um filme que eu gosto também, com ressalvas. Eu acho que o James Wan entendeu totalmente que o Aquaman é, afinal de contas, um personagem bobo, e ele fez um filme que abraçava completamente a galhofa, a cafonice, o absurdo daquele personagem. Ao mesmo tempo em que o apuro estético que o James Wan sempre demonstrou ter muito, ajudou a tornar aquele primeiro Aquaman um filme visualmente muito interessante, embora, claro, ele fosse muito inchado, ele tinha quase 2h30, sendo que claramente não precisava de tanto, e ele se tornava meio cansativo com isso. A relação entre o Aquaman do Jason Momoa e a Mera da Amber Heard não funcionava de maneira alguma, mas era um filme competente. E eu acho que esse Aquaman 2 também é. Mas antes de falar sobre o filme, um pedido aqui pra você. Por favor, curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e compartilha pros seus amigos, por favor. Simbora. Pra começo de conversa, eu não sei como é que é o personagem nos quadrinhos, mas no cinema, a composição do Jason Momoa tem funcionado justamente por reconhecer a tolice do conceito do personagem e de brincar com ela em vez de tentar se levar excessivamente a sério. Eu lembro que quando eu escrevi sobre o primeiro Aquaman, lá em 2018, na época, eu comentei que a performance do Jason Momoa naquele filme funcionava muito bem quando ele tava interpretando o Jason Momoa. Quando ele entrava num momento dramático que exigia mais do que isso dele como ator, aí já funcionava bem menos. Nesse Aquaman 2, a sorte dele é que dessa vez o personagem do Arthur Curry é o Jason Momoa do início ao fim. Até mesmo nos momentos mais emocionalmente carregados, o personagem ainda tem dentro dele aquela pose marrenta sem ser antipática, enérgica sem ser irritante, e você vê claramente que o Jason Momoa tá mais à vontade do que nunca aqui. Já a Amber Heard, que interpreta a Mera, né, a esposa do Aquaman, ela, embora ela tenha tido um papel bastante reduzido em comparação com o primeiro, eu confesso que ainda assim, ela aparece bem mais nesse filme do que eu esperava que ela fosse aparecer, dada toda a controvérsia entre a atriz e o Johnny Depp, que eu não vou ficar repetindo aqui porque vocês sabem muito bem qual é. Mas apesar de tudo isso, ela ainda tem sim a oportunidade de se destacar, inclusive até em alguns momentos de ação. E considerando que um dos maiores pecados do primeiro Aquaman era justamente a falta de química entre o Jason Momoa e a Amber Heard, não é surpresa que esse Aquaman 2 prefira trocar a dinâmica entre o Aquaman e a Amber Heard por uma outra dinâmica que funciona bem melhor, que é a dinâmica entre o Aquaman e o seu irmão interpretado pelo Patrick Wilson, que lá no primeiro filme era vilão e aqui ele retorna pra ajudar o herói. E a dinâmica entre eles dois é o que esse filme aqui tem de melhor, porque ela consegue encontrar nuances novas pra uma relação que a gente achava que já tinha se resolvido por completo e também explora ao máximo possível o timing cômico dos dois atores, que é uma oportunidade rara que a gente tem de ver o Patrick Wilson num papel que mostre o quanto que ele pode ser engraçado. E se tinha algo que eu realmente não esperava quando eu entrei no cinema, era ver o Patrick Wilson fazendo aquela corridinha do Naruto e também fazendo algumas outras coisas mais grosseiras e nojentas que vocês vão ver quando forem assistir ao filme. Por falar em coisas grosseiras e nojentas, o James Wan resgata nesse filme aqui um espírito meio grotesco que tanto pontuou as suas obras anteriores de terror, pelas quais ele se notabilizou, e que aqui servem tanto pra poder criar piada, gerar humor, quanto pra enriquecer o universo da trama. Uma coisa que fica clara pelo próprio Reino Perdido, que tá no subtítulo do filme, e que é apresentado no primeiro ato em sequências assustadoras que soam quase como pesadelos. Por outro lado, o universo que o James Wan e a sua equipe constroem aqui no Aquaman 2 é um universo absurdamente lúdico, colorido e que respira aquela mesma intensidade juvenil dos quadrinhos de onde ele veio. E isso é algo a ser elogiado, fartamente. A direção de arte e os figurinos criam aqui um universo riquíssimo, cheio de detalhes. É fascinante perceber como que cada ambiente carrega consigo traços e uma história própria, como que cada criatura tem um design particular, inventivo, como que o nível das habilidades dos soldados alterna de acordo com as cores das suas armaduras. É um universo multicolorido de encher os olhos, e é justamente por isso que eu não recomendo de maneira alguma a versão em 3D desse filme. O jeito como o James Wan lida com 3D não só não acrescenta absolutamente nada em termos de profundidade ou de linguagem, como ele ainda joga um véu cinza por cima daquelas cores todas, ele chapa as cores, ele torna tudo mais escuro e tal. Enfim, se possível, evitem ver esse filme em 3D. Mas fora isso, o trabalho de criação de mundo nesse filme aqui faz a gente sentir que a Atlântida tá mais viva. A gente sente que tem uma civilização vivendo ali mesmo, que tem indivíduos com as suas vidas, com as suas
sua variedade de espécies e raças e comportamentos, embora muitas vezes o filme apresente conceitos que parecem pouco criativos. Tem toda uma sequência numa taverna, por exemplo, que parece uma referência forçada, deslocada àquela taverna lá do Star Wars, mas pelo menos a sequência nesse filme aqui do Aquaman é divertida no seu desenrolar. Eu não me lembro de quando foi a última vez, por exemplo, que eu vi num filme desses um personagem interrogar uma criatura marítima colocando um aquário na cabeça dela. Aliás, originalidade definitivamente não é o forte desse Aquaman. Tem vários momentos e conceitos que parecem recauchutados de outros filmes. Tem a velha dinâmica do irmão que foi vilão e agora vira aliado do herói, que a gente já viu entre o Thor e o Loki. Tem essa taverna que eu comentei que foi tirada do Star Wars. Tem o próprio visual dos bichos do Reino Perdido, que são chupados diretamente daqueles fantasmas do Retorno do Rei. Tem as próprias músicas que são muito batidas, Born to be Wild pela milionésima vez na história do cinema. Tem 2 momentos ali em que eles jogam o instrumental de Spirit in the Sky de maneira completamente aleatória. E às vezes o filme tenta disfarçar essa falta de criatividade com uma ou outra piada autorreferencial. A sorte é que essas piadinhas costumam funcionar bem. Tem uma piada, por exemplo, que eu gostei bastante, que faz alusão a um aspecto específico lá do primeiro Aquaman, né? Que todo mundo sabe, virou piada isso, que lá no primeiro Aquaman tinha uns 5 ou 6 momentos em que os personagens estavam conversando casualmente e aí de repente rolava uma explosão que interrompia o diálogo e aí começava uma cena de ação. Isso, como eu falei, acontecia várias vezes naquele filme, a ponto de que virou piada. Só que aqui no Aquaman 2, isso só acontece uma vez e quando acontece, o Aquaman até comenta, pô, eu odeio quando isso acontece. E é isso, sempre que Aquaman 2 parece prestes a decair, ele consegue segurar e equilibrar as coisas em função do seu bom humor. E ele mantém uma atmosfera leve, movimentada e divertida que faz jus à experiência de estar lendo um quadrinho. Isso é uma coisa que a gente percebe muito até pela própria caracterização do vilão. O Yahya Abdul-Mateen II encarna o Arraia Negra como um vilão de quadrinhos, mas como um vilão de quadrinhos mesmo, que faz cara de mal, que diz coisas absurdamente raivosas. Tem um momento que ele fala de um jeito que eu até ri, mas eu acho que essa risada foi intencional, que ele olha pra armadura dele toda quebrada e ele comenta: cada dia que essa armadura continua quebrada é um dia a mais que o Aquaman continua vivo. E até mesmo a velocidade com que ele bota os planos dele pra funcionar remete a uma simplicidade bem típica de quadrinhos clássicos. Uma hora ele acabou de descobrir a magia do Reino Perdido e na cena seguinte ele já aprendeu a dominar aquela magia e toda a estação dele já tá pronta pra usá-la. E o mesmo se aplica às sequências de ação. O James Wan já tinha demonstrado ter um tato muito bom pra isso lá no primeiro filme. E aqui ele volta a criar sequências que são bem elaboradas, com a câmera se movimentando pelos cenários de forma sempre criativa, a fim de registrar a ação sob ângulos diferentes daqueles que a gente esperaria, sempre em planos longos e abertos que permitem que a gente entenda toda a geografia e a coreografia das cenas. São cenas de ação muito boas, apesar de não ter nenhuma cena nesse filme aqui que seja tão boa quanto aquelas do primeiro. Eu lembro que o primeiro tinha uma cena de porrada com a Nicole Kidman numa sala de estar e uma outra perseguição em cima de vários telhados numa cidade na Itália que eram sensacionais. Aqui, no Aquaman 2, não tem nenhuma que chegue nesse nível, mas as que tem são sim eficientes. Aliás, uma coisa que me surpreendeu é que em termos de escala, esse Aquaman 2 é um filme curiosamente menor do que o primeiro. Eu não tive muita sensação de que as coisas são grandiosas nesse filme. Isso é uma coisa que a gente pode ver até comparando o clímax de um filme com o de outro. O clímax do primeiro era praticamente Senhor dos Anéis debaixo d'água. Já esse segundo filme é um conflito bem menor, com bem menos elementos e tal. E eu nem digo isso como um problema, porque a trama em si é mais intimista que a do primeiro. Saem de cena os irmãos querendo duelar pelo trono de um reino e entra um vilão querendo se vingar do herói apontando os canhões pra família desse herói. E isso traz um sentimento de urgência maior. A gente sente que, de um ponto de vista emocional, há mais em jogo aqui. Há mais a ser perdido pro Aquaman dessa vez. E eu gosto muito que, apesar desse ser o último filme do DCU iniciado lá atrás pelo Zack Snyder, esse filme aqui não se sente obrigado a encerrar nada que não diga respeito à franquia do Aquaman em particular. E nesse sentido, eu acho muito bacana que o roteiro desse filme aqui consegue amarrar bem as pontas que tinham sido deixadas soltas pelo primeiro filme, como todo o arco do Arraia Negra, e até mesmo algumas pontas que a gente nem sabia que ainda tinham que ser amarradas, como o desfecho a mais pra história do irmão do Aquaman. Então, chegando ao fim desse filme aqui, a gente tem a sensação de que uma história dividida em 2 filmes se concluiu e se fechou de forma bem amarrada. Eu curti relativamente esse Aquaman 2, longe de ser um grande filme, talvez ele se alongue demais no terceiro ato, ele se enrola nos vai e vens e nas mudanças de lado de alguns personagens, nem todos os temas levantados pelo filme ele consegue discutir muito bem, todo o contexto sobre mudanças climáticas é promissor, mas fica subdesenvolvido, mas eu gostei. É um filme legalzinho que consegue encerrar bem essa versão do Aquaman e eu confesso que eu acho que eu vou sentir um pouco de saudade do Aquaman do Jason Momoa nos próximos filmes da DC, totalmente rebootados
que vão sair aí pelas mãos do James Gunn. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Aquaman 2, o que você achou desse vídeo, diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal que isso é muito importante, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e é isso, um grande abraço, feliz 2024 e até a próxima.